Nós continuamos com o relato de Francisco, que está diante do crucificado, aquele crucificado da igreja de São Damião, que diz a Francisco, que leva a Francisco, na verdade, a perceber que a igreja deste crucificado estava em ruínas. E Francisco se põe em prontidão a restaurar esta casa do Senhor, esta igreja do Senhor, aonde ele traduz inicialmente que seria a igrejinha de São Damião. E nós fomos vendo como isso vai levar Francisco cada vez mais a se conformar com a paixão do Senhor. Diz o texto da Legenda dos Três Companheiros: desde aquela hora, o coração de Francisco de tal modo ficou ferido e derretido diante da memória da paixão do Senhor, que sempre levou em seu coração os estigmas do Senhor Jesus. E aqui, como eu já disse, mais à frente esses estigmas de Jesus serão dados ao corpo de Francisco. Continuando o texto da Legenda dos Três Companheiros: daí por diante, Francisco afligia-se com tanta maceração da carne, a tal ponto que, estando enfermo ou não, extremamente austero, nunca ou quase nunca quis ser indulgente para consigo mesmo. Por isso, aproximando-se o dia de sua morte, confessou ter pecado muito contra o irmão corpo, ou seja, ter colocado o corpo. O desejo de Francisco era tão grande, por unir-se à paixão de Jesus, que Francisco, como diz aqui o texto, nós acabamos de ler, macerava o seu corpo, ou seja, levava o seu corpo a penitências austeras, por causa do amor à paixão de Jesus. E aqui o texto vai nos descrevendo o quanto e o como Francisco fez para se tornar cada vez mais conforme a paixão de Cristo. O texto vai usar o verbo levou em seu coração os estigmas do Senhor Jesus. Mas, lendo um outro livro, que faz um estudo sobre São Francisco de Assis, vai dizer que o original latino desse texto não usa a palavra levou em seu coração os estigmas do Senhor Jesus, mas portou, do verbo portar, que indica aqui uma disposição de alegria, uma honra, uma glória, um orgulho de trazer no seu coração a paixão de Jesus e tomar assim parte da obra restauradora de toda a humanidade. E aqui aconteceu com Francisco algo que é chamado a acontecer com todos nós batizados. Nós somos chamados, eu falava sobre isso no programa passado, nós somos chamados a nos unirmos ao ressuscitado que passou pela cruz. O que é nos unirmos ao ressuscitado que passou pela cruz? É trazermos na nossa vida as marcas, é portar, né? E aqui eu usar esse indicativo aqui, aproveitando o texto da Legenda dos Três Companheiros. Portar na nossa vida a ressurreição e a crucifixão de Jesus Cristo.
trazer com alegria, buscar com disposição e desejo, esse assemelhar-se a Cristo. E todas as vezes, atenção, todas as vezes que o cristão, o batizado católico, ele traz na sua vida, ele traz para a sua vida, pelo poder do Espírito Santo, este desejo e concretiza pela ação do Espírito Santo a vivência do ressuscitado que passou pela cruz e ressurreição de Cristo nas nossas vidas, a nossa vida, ela passa a ser reflexo da obra salvífica de Cristo para a humanidade. Porque é através da igreja, mas atenção, é através da igreja que Cristo continua a sua obra salvífica, mas não é através da igreja as pedras da igreja, o edifício arquitetônico da igreja. Através da igreja, seu corpo místico. E como nós estudamos no catecismo, o corpo místico de Cristo, ao qual ele é a cabeça, e nós somos os seus membros. Quando diz assim, através da igreja, Cristo continua a sua obra salvífica, e nem somente através da igreja. Então é o Papa, os bispos, os padres, também. A constituição hierárquica da igreja, os clérigos, o Papa, os sacerdotes, os bispos, mas também os leigos. Porque não somente os sacerdotes, os bispos, o Papa, eles são batizados, eles trazem em si essa constituição divina. Tanto é que São Francisco de Assis não foi sacerdote. São Francisco de Assis não foi padre. Você sabe disso, né? São Francisco de Assis foi um religioso, fundador da Ordem dos Franciscanos. Outros irmãos franciscanos foram sacerdotes, mas São Francisco de Assis, ele não foi sacerdote. Foi o irmão Francisco, o Frei Francisco, o Pai Francisco. Mas São Francisco não foi feito sacerdote. Na verdade, ele não se achava nem digno dessa grande honra. Então, o que é que acontece? São Francisco de Assis, ele vai portar com grande honra, com grande alegria, com grande entusiasmo no seu coração, ele vai portar esse desejo da paixão do Senhor. Primeiramente, ele traz isso como uma grande dor, porque ele se vê também culpado por esta paixão. Depois ele reconhece a grande dignidade que Deus concedeu a ele de ser envolto na paixão de Cristo, pelo sangue de Jesus, pela oferta de Jesus na cruz. E logo assim, Francisco, tomado por esses sentimentos, Francisco quer unir-se à paixão do Senhor. E unindo-se à paixão do seu Senhor, portando em seu coração os estigmas do Senhor Jesus, ele vai ser também para a humanidade um sinal da salvação que é Cristo. Eu não sei se você já ouviu, né? Mas existe um princípio franciscano, né? Uma frase de São Francisco que é cantada, tem músicas sobre isso, mas é sobre a perfeita alegria. A perfeita alegria, né? São Francisco descobriu a perfeita alegria sendo pobre, nada possuindo mais como o seu. São Francisco de Assis descobriu a perfeita alegria em meio aos leprosos, que se tornaram os seus prediletos número 1. Mas nada mais foi mais enfático na vida e na alma de Francisco, com perfeita alegria, do que a sua participação na paixão do seu Senhor. Que inicialmente,
São Francisco procurou viver em meio a jejuns, abstinências, macerações corporais. Quando eu digo macerações corporais, penitências corporais. Lágrimas, orações, esmolas, penitências. Então São Francisco, para querer unir-se à paixão de Cristo, ele começou a se disciplinar nesses exercícios. Por quê? Porque ele ia sendo possuído, tomado pela força dessa paixão de Cristo. Como um centro de atração, um polo de atração que ele não conseguia mais resistir. É bem verdade que existe a dinâmica de Deus para cada santo, a medida para cada santo. Mas todos os santos e santas de Deus trouxeram no seu coração esse desejo mais íntimo, que não é algo meramente humano, mas é um princípio da ação da graça do Espírito Santo que age sobrenaturalmente. Santa Teresa d'Ávila foi transverberada, né? A experiência mística da transverberação de Santa Teresa, onde aparece para ela um anjo, né? Com uma lança flamejante, crava no seu coração. Foi uma experiência mística. Mas Santa Teresa vai dizer que depois daquela experiência, ela sentia quase que como fisicamente uma ferida de amor no seu coração, como um coração ferido de amor. São João da Cruz, que através da poesia Chama Viva de Amor, vai reconhecer que a alma ela é tecida pelo Espírito Santo de Deus, e esse Espírito Santo que vem e cauteriza suavemente a ferida de amor, deixando ali muitas vezes pungente, latente, como aquela, às vezes a ferida que nós temos que no processo de cicatrização, ela vai, aquelas punções, né? Se sente a ferida latejando. Então todos os santos e santas de Deus, e conosco, não há de ser diferente. Só que Deus vai nos mergulhando na graça e no mistério da sua paz. Por exemplo, como é que hoje você poderia viver esta perfeita alegria, esta honra, esta glória, este orgulho, até orgulho no sentido positivo, de unir-se à paixão de Jesus? É uma dor que você oferta a Cristo. É uma dor de cabeça que você oferta. É um sofrimento moral que você oferta a Cristo, que você louva e diz: Senhor, através dessa humilhação, dessa enfermidade, desta dificuldade, eu me uno a Ti, Jesus. Obrigado, Jesus. Até mesmo porque, gente, hoje, entre nós, né, nós parece que não encontramos mais disposições para fazermos penitências tão acentuadas. Outro dia eu estava assistindo o filme, Fátima, o filme, né, sobre os três pastorinhos, já dentro daquela semana que estava para a canonização dos dois pastorinhos menores, né, o Francisco e a Jacinta. E eu vendo que aquelas crianças, por causa do apelo de Nossa Senhora, fazia jejuns e penitências, né? Inclusive, eu estava lendo, quando eu preparei aquele bloco formativo Fátima, uma mensagem do céu atualizada para hoje, que nós tivemos aqui no programa. Eu li alguns documentos e teve um documento que eu li que Nossa Senhora vai dizer em uma das aparições que Jacinta e Francisco, eles iriam logo para o céu. E Lúcia ia ficar um bom tempo. E o Francisco morre primeiro. E a Jacinta morre depois. Em uma das revelações, Nossa Senhora teria dito a Jacinta: Jacinta, você aceita ficar mais um pouco? Porque Nosso Senhor se agrada muito dos seus sacrifícios. Era uma criança de que? Jacinta, eu acho que tinha 8, 9 anos, 10 anos de idade. Então, eram crianças que apresentavam a Deus penitências, porque ouviu Nossa Senhora dizer: orem e façam penitências pela conversão dos pecadores.
Então hoje nós não encontramos muitas vezes. E aqui talvez, meus irmãos, até primeiramente o meu ouvido é o primeiro, né? Que Deus me dê a graça e nos dê a graça. Nós muitas vezes, nós hoje não nos disciplinamos mais, não nos exercitamos mais a fazer penitências acentuadas em favor da conversão da humanidade, em favor da nossa purificação, da nossa santidade. Mas, por exemplo, nós encontramos aí atletas, profissionais do atletismo que se submetem a exercícios e sacrifícios duros, rigorosos, exigentes, em função da profissão, em função do esporte. Não é verdade? Tem atletas aí que passam, se submetem a sacrifícios em favor da profissão, do atletismo, rigorosos e exigentes. É por isso que São Paulo vai dizer, né, que quando se trata de santidade, ele não limita o seu corpo e a sua alma. Ele põe o seu corpo a duros exercícios, né? E ele vai usar exatamente a figura do atleta, né? Ele submete o corpo a uma disciplina e a mesma forma. Em vista da santidade, da conversão e da obra nova de Deus, nós devemos e pedir a graça a Deus, né? Porque é do agrado de Deus. Aí muitas pessoas vão interpretar como doideira da cabeça, né? Como uma sacrificação, né? Uma interpretação errada, como um sadomasoquismo, né? Um desejo doentio por sofrer, e que Deus é esse, que quer que a pessoa sofra, né? Mas não é. Jesus Cristo, com a sua morte e ressurreição, transformou, mudou a substância do sofrimento e da dor. É salvífico. Não é procurar a dor. Não é buscar a enfermidade. Mas é disciplinar-se na penitência, no jejum, na abstinência, em favor da conversão de muitos pecadores. E muitas vezes, aquela conversão de uma pessoa familiar que você pede na intenção de um terço, que você coloca na intenção da oração, talvez tenha uma resposta mais imediata se você apresentar jejum, abstinências, sacrifícios e penitências em união à paixão de Jesus, que foi o sacrifício, a penitência por excelência e que nos trouxe tamanha salvação. O que é que leva Francisco de Assis a essas acentuadas e muitas vezes, né, exageradas, até mesmo como ele vai falar no texto da legenda dos três companheiros, aonde já perto da sua morte, Francisco ele vai como que pedir perdão ao irmão corpo por achar que cometeu pecados contra o corpo no sentido das penitências. Mas o que leva uma pessoa, o que leva um santo, uma santa, não é uma desoneração na cabeça, né? Não é uma loucura, surtou, não. É o amor por Deus. Na verdade, eu creio que todos nós trazemos exemplos e testemunhas de sacrifícios de amor. Quem é mãe sabe o que é sacrificar-se por amor. O sacrifício por amor a um filho. Um sacrifício de amor de um filho por um pai já idoso, uma mãe já idosa, em fase final de vida, na enfermidade. Então todos nós temos. Quando não para o outro, para si mesmo, nós apresentamos sacrifícios de amor. Porque a linguagem do sacrifício só procede da linguagem do amor. Por exemplo, eu citava
os atletas, os profissionais de esportes, que se sacrificam, eles fazem isso, ainda que seja por um amor próprio, porque é a profissão, porque é o ganha-pão. Então, ainda que seja por amor próprio, se impõe a sacrifícios. Então, a dinâmica do sacrifício procede da linguagem do amor. E São Francisco de Assis foi sendo tomado, possuído, primeiramente pelo amor que Deus tinha por ele, e que foi convertendo ao coração de Francisco a um grande amor por Deus. E aí é uma regra, né? A todo grande amor se responde com um grande amor. É como diz o ditado, né? Amor com amor se paga. A esse ditado a gente tem que carimbar na nossa alma, né? Agora, aquele outro de toma lá da cá, né? É como se dissesse, né? Fez um mal, então recebe o mal. Não, isso aí a gente não é cristão. Mas a um grande amor tem que se responder com um grande amor. Então imaginemos aqui Francisco de Assis sendo invadido na sua consciência, na sua alma, não simplesmente por uma mera compreensão, mas de uma forma sobrenatural, compreendendo e experimentando que aquele Senhor Jesus quis morrer na cruz e sofrer tudo o que sofreu por amor a ele, Francisco. Então ele foi sendo tomado e possuído por esse amor. E, consequentemente, quis dar uma resposta de amor. Queria também Francisco morrer por Jesus. E ele não poderia morrer por Jesus. Porque Jesus, sendo Deus, não precisava de que alguém sofresse por ele. Mas Francisco ainda assim trazia em si, portava no seu coração os estigmas do Senhor. Trazia constantemente na sua memória como que uma ferida da paixão do Senhor, a memória da paixão do Senhor. Isso foi levando seu corpo, sua alma, sua vontade a querer se unir a essa paixão. Era o grande ânimo de Francisco de Assis. Mais tarde, né? Ele mesmo dirá aos seus irmãos, aos seus filhos espirituais: devemos amar muito aquele que nos amou. Por isso o grande brado de Francisco: o amor não é amado. Uma vez, quando interrogado por que ele chorava, ele vai responder: choro a paixão do meu Senhor, e por isso não deveria envergonhar-me de andar pelo mundo inteiro chorando em alta voz. Então choro a paixão do meu Senhor. Aqui talvez essas lágrimas de Francisco fossem lágrimas de um coração apaixonado por Jesus, mas com certeza algumas dessas lágrimas eram lágrimas de contrição, que é um fruto do arrependimento. Devemos pedir isso a Deus. Senhor, dai-me a graça de chorar contritamente os meus pecados, porque foram os meus pecados que te levaram à cruz. E são ainda hoje os meus pecados, Senhor, que desonram a tua paixão, que não respeitam a tua paixão. Então Francisco chorava a paixão do seu Senhor e não se envergonhava. Se o vissem andando e em soluço, chorando em alta voz, porque chorava a paixão do seu Senhor. É muito interessante, né? E agora aqui vamos para o avesso da coisa. A gente vê que as pessoas por amor cometem insanidades, né? É verdade?
São muitos os relatos aí de pessoas, e aqui eu vou para o avesso mesmo, né? Pessoas que se suicidam por uma decepção amorosa. Quantas pessoas tiram a vida, né? Porque sofreram, é uma consequência de um amor. É um amor doentio, porque o amor sempre gera vida. Traz vida, né? Então São Francisco aqui ele diz: choro a paixão do meu Senhor. Não me importo que me vejam chorando. Não me importo se eu tiver que andar pelo mundo inteiro chorando em alta voz a paixão do Senhor e digam: olha o doido, né? Eu choro a paixão do Senhor, tomado de amor. E quantas pessoas tomadas por um amor doentio, ou então decepcionante, um amor ferido, as pessoas tiram a vida, ficam deprimidas. E nós podemos ver aqui até a força da natureza do amor, só que de uma maneira muito negativa. Mas de uma maneira muito positiva foram que os santos viveram, nós somos chamados a viver, sermos tomados pelo amor do Cristo ressuscitado que passou pela cruz, ser tomado pelo amor do Cristo crucificado, que morreu por você, morreu por causa do seu pecado, para lhe salvar, para lhe dar a eternidade. Porque é próprio de quem entra na experiência do encontro e do amor, não apenas ficar no desejo, mas também procurar, através dos meios possíveis, não só participar dos ideais e trabalho, mas também buscar de forma crescente, cada vez mais profunda, a identificação com a pessoa amada. Fazendo do pensar e do sentir dela o seu pensar, o seu sentir, o seu amar. E é isso que vai acontecer com Francisco. Como consequência desse envolvimento com Jesus, como consequência desse deixar-se possuir por Jesus, como consequência desse querer tornar-se semelhante a Jesus, Francisco vai começar a usar todo o esforço, todo o empenho para também ele portar e provar na sua alma e no seu corpo os sofrimentos e a paixão do crucificado. Por isso ele vai impor o seu corpo a duras, né, penitências, disciplinas, jejuns, a flagelações, a lágrimas, que no início são maneiras que ele vai encontrar para participar, para ir se identificando com os sofrimentos de Jesus Cristo. E também, meus amigos, nós deveríamos pedir esta graça a Deus. Nós também deveríamos pedir esse fruto ao Espírito Santo, de uma comoção interior, que começando pela contrição das lágrimas e pela compunção do coração, pela dor de também nós termos culpa, como diz o ditado, culpa no cartório da crucifixão de Jesus Cristo, da paixão de Jesus Cristo, sermos levados ao desejo de nos unir. Não é algo humano, né? Verdadeiramente não é algo meramente humano. Com certeza não é algo meramente humano. É uma obra do Espírito Santo de Deus. É uma obra do poder de Deus. E Francisco foi essa pessoa. Tomado, invadido pela doçura do crucificado, foi se transformando aos poucos e em tudo, como um outro Cristo crucificado. Tanto na sua alma, como no seu corpo. E aí uma das partes das crônicas das fontes franciscanas
tem uma partezinha que vai dizer que ao morrer, subindo ao céu e entrando na glória eterna, os anjos tinham a impressão de que Cristo e São Francisco eram uma só pessoa. Uma só pessoa. E é quase unânime, né, o testemunho da igreja sobre São Francisco ser realmente um dos grandes, se não o grande gigante de santidade de toda a igreja. Por isso devemos nos animar. Devemos também nós desejarmos nos conformarmos à paixão do Senhor. E como eu dizia há uns minutos atrás, você também pode, e talvez hoje exista algo na sua vida, em você, que seja uma mediação, seja uma via para você se conformar com a paixão de Jesus. Uma enfermidade, uma humilhação, uma dificuldade, até mesmo, né? Algo que você precise vencer na vida, algo que você precise lutar contra um pecado, contra uma imperfeição, ou seja, tudo que possa nos fazer sair de nós mesmos e que nos cause inquietação, saída de si, renúncia, sofrimentos. Porque foi isso que São Francisco começou a perseguir. Coisas que levassem a um certo incômodo. E aqui na dinâmica, na experiência mística da igreja, né? A vida mística da igreja, existem as purificações ativas e as purificações passivas. O que são as purificações ativas? São aquelas que nós buscamos meios de nos purificarmos, por amor a Deus. As penitências, os sacrifícios, os jejuns. Mas existem também as purificações passivas, que são aquelas que são dadas por Deus, que são enviadas por Deus, que são providenciadas por Deus, em favor da nossa purificação, em favor da nossa santidade, em favor do nosso céu, em favor de vivermos melhor o nosso batismo em conformidade, em semelhança a nosso Senhor Jesus Cristo. Então muitas vezes nós vivemos esse grande mistério de Deus. Por que é que eu peço esse milagre a Deus? Por que é que eu peço essa cura a Deus? Por que é que eu peço essa resolução a Deus? E Deus não me dá. Deus sabe o que é melhor para você. E sempre vai tirar o bom proveito de todas as coisas. Então também nós deveríamos, a exemplo de São Francisco, a enxergar e a acolher a cruz de cada dia, com paixão, com alegria, com gratidão, dizendo a Deus: Senhor, se hoje você me permite passar o dia todo com dor de cabeça, é porque tu saberás tirar um bom proveito disso. Senhor, se hoje você me permite passar esta humilhação, este sofrimento, esta perda, se tu me permites, tu saberás tirar bom proveito. Então ensina-me, Jesus. Ensina-me a acolher e, acolhendo, ofertar a você com alegria, com gratidão, com pequenez, com reconhecimento as cruzes do meu cotidiano. E também desejar que o Espírito Santo de Deus traga ao seu coração inspirações santas. Inspirações santas. Para que você possa apresentar a Cristo. Assim como Ele apresentou a sua vida e o seu corpo ao Pai. Assim como Ele deixou-se e ofertou-se à cruz ao Pai, em favor da humanidade,
em favor do homem que sofre. Meus amigos, não percamos tempo. Não percamos tempo. Quais são hoje as situações, circunstâncias, sinais na tua vida que lhe convidam a se conformar com a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo? A nós cabe algo que a Jesus não coube. Jesus sofreu o abandono do Pai na cruz, que lhe grita isso. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Pai, Pai, por que me abandonastes? Nós nunca sofreremos a desolação do abandono de Deus. Nunca. Nós podemos não sentir, mas Deus sempre está próximo. Sempre. E também nós não sofreremos, diz a palavra de Deus. Deus não nos imporá sofrimentos e dores além daquela que nós podemos suportar. Então Deus já nos dá a graça. Deus já nos auxilia com a sua graça, para que possamos responder com alegria, com gratidão e com esse desejo de nos conformarmos à paixão de Cristo. Diz ainda o texto de hoje, da legenda dos 3 companheiros. Daí, quando às vezes se achava à mesa para tomar refeição com seculares e lhe ofereciam certos alimentos agradáveis ao seu corpo, provava pouco deles, até renunciando-os, para não parecer que os deixava por causa da abstinência. E quando comia com os irmãos, às vezes, colocava cinza nos alimentos que comia, dizendo-lhes para esconder sua abstinência, que a irmã cinza lhe era necessário. Uma vez, quando estava sentado para comer, disse-lhe um irmão que a bem-aventurada Virgem Maria, na hora da comida, era tão pobrezinha que nada tinha para dar de comer a seu filho. Ouvindo isso, São Francisco suspirou com grande dor e, retirando-se da mesa, foi comer o pão sobre a terra nua. Muitas vezes, ao sentar-se para tomar refeição, pouco depois de começar a comer, parava, não comendo nem bebendo, suspenso em torno da meditação de coisas celestiais. Não queria então ser perturbado por nenhuma palavra. Então, essas e outras mais narrações vão nos mostrando um Francisco que não vai se contentar em ter apenas diante de si a imagem do crucificado, mas vai querer imprimir essa imagem do crucificado no mais profundo da sua alma. Peçamos a Deus esta graça. Peçamos pela intercessão de São Francisco essa graça de também nós nos conformarmos à paixão de Jesus. Até o nosso próximo programa.